Obrigado, então. Agora, boa tarde ao secretário estadual de administração, o Merlong Solano. Muito boa tarde, seja bem-vindo aqui à TV Antena 10, à bancada Piauí. Aqui comigo o Wesley Salles, o jornalista Francisco Magalhães. Né? Vamos, então, restabelecer o nosso contato aqui para a gente conversar com o secretário de administração, o deputado Merlong. Né? Parece que caiu o nosso sinal, então. Né? Voltou, então? Vamos, então, tá. O senhor está ouvindo a gente bem, secretário? O senhor nos ouve? Tem uns ruídos bem fortes. A gente nota também. Essa transmissão de internet é meio complicada. Mas boa tarde, senhor. Seja bem-vindo aqui à TV Antena 10. Eu pergunto a opinião do senhor sobre esse momento de crise que vive o país por conta dessa crise sanitária, essa crise de saúde. De alguma forma, essa desaceleração, esse crescimento da economia que ora era vista, pode prejudicar o desenvolvimento dos estados, um estado como o Piauí, por exemplo, secretário? Boa tarde para o senhor. Boa tarde, Jonas. Sim, eu não ouvi tudo que a professora Nívia falou, também não sei se o doutor Vitor já falou, mas com certeza eles devem ter se manifestado sobre as dificuldades grandes que a iniciativa privada está sentindo em todas as áreas, nas áreas de serviços, na área do comércio, na área de saúde, na área da educação, na produção, enfim. O coronavírus é efetivamente a maior crise, não só de saúde pública da nossa época, também é uma crise econômica e social. Então, ela afeta profundamente a sociedade, os empresários, os trabalhadores e o poder público. A arrecadação do estado do Piauí, os dados estão sendo contabilizados em relação a este mês de janeiro, deverão ter uma queda de 30%. Uma queda abrupta, ela persistindo esse estado em que o isolamento aparece como a maior resposta ao enfrentamento desta pandemia, a queda persistirá no mês de maio, podendo ser até maior. Então, obviamente, que uma queda de arrecadação desta envergadura compromete a capacidade do investimento do Estado, que o Estado do Piauí sempre trabalha com poucos recursos para investimento. De modo que o grande desafio, João Neto, é como sair dessa crise retomando o investimento para que a gente recupere o mais rapidamente possível os inevitáveis prejuízos sociais e econômicos desta crise. Eu acho que toda a população do Piauí, quais são as últimas ações do governo do estado no combate ao coronavírus? Muito bem, eu estava participando da videoconferência coordenada pelo governador com todo o comitê técnico-científico que dá assessoria ao governador nas suas decisões, com a participação também do presidente do Tribunal de Justiça, do presidente da Assembleia, dos reitores das nossas universidades, e o governador do estado recomendou a manutenção da suspensão das atividades não essenciais até o próximo dia 21 de maio. No caso da educação pública, a recomendação da rede pública do estado do Piauí é a suspensão das aulas até o dia 31 de julho. Obviamente, reforçando uma série de providências que já estão em andamento, no sentido do aumento das atividades à distância, educacionais que podem ser feitas através da TV Escola. Isso já está em andamento e estamos nos esforçando para ampliar. Também será feito um reforço, também havia a presença do Exército, da Polícia Federal nesta reunião, assim como dos órgãos de segurança do estado do Piauí, todo um trabalho de reforço do controle de acesso nas fronteiras. Nós sabemos que os nossos vizinhos estão numa situação mais grave em relação ao número de contaminados e ao número de óbitos, né, o Maranhão e o Ceará e Pernambuco, e será intensificado esse trabalho de controle. De modo, João e Nívia e doutor Vitor, o trabalho é este, o isolamento ao lado de um esforço grande que está sendo feito para aumentar a capacidade de atendimento, não é? Enfrentando todas as dificuldades que o mundo todo está enfrentando em relação à falta de equipamentos,
e a falta de profissionais qualificados, sobretudo na área de medicina intensiva. Mas esperamos já, agora, na próxima semana, inaugurar o Hospital de Campanha do Verdão, que vai agregar cerca de 100 leitos a mais na nossa capacidade de atendimento. Só queria que o senhor conferisse para a gente aqui, para os nossos telespectadores, a dúvida, secretário. É 21 de julho ou julho? A suspensão das atividades não essenciais, comércio, etc., até 21 de maio. 21 de maio. A suspensão das atividades na rede pública de educação do Estado até o mês de julho. Tá certo, então. Até o mês de julho. Entendido, então. Porque o nosso entendimento, a partir dos relatórios da equipe técnica científica, é que a gente está numa situação grave, porque esse mês de maio nós poderemos combinar o pico da elevação da contaminação do Covid com a elevação sazonal que acontece da influenza, né? Essa gripe que vem de tempo, que já vem todo ano e que também pressiona a capacidade de atendimento da rede pública de saúde. Tá certo. Gostaria de perguntar ao doutor Vitor Campelo, diretor clínico da clínica Otto, do Hospital Otorrinos. Doutor Vitor, fala-se, todo mundo comenta e há uma dúvida ainda com relação ao entendimento de isolamento social. Essa é a melhor prática? Como o senhor tem visto como um agente de saúde, um médico, o teresinense ainda não compreendeu ou já compreendeu essa forma de se evitar a Covid-19? Olha, devido ao fato da própria imprensa ter batido bastante nessa informação, as pessoas já estão sabendo, né? A informação ela já existe. Algumas pessoas podem até, às vezes, não querer aceitar ou não querer cumprir, mas eu acho que já é de amplo conhecimento que essa medida ela é essencial nesse momento. Por mais que a gente sofra nas empresas, nas nossas atividades empresariais ou profissionais, é uma atividade que é necessária, esse contingenciamento. A gente pode dizer que o contingenciamento aqui no Piauí, em Teresina, ele tem alguma forma de efetividade, porque se nós compararmos com os nossos vizinhos, o fato de nós estarmos com uma situação melhor significa que nós estamos tendo um pouco mais de sucesso do que os outros nessas medidas de isolamento, porque não é exatamente nas medidas de tratamento, né? A gente sabe que o tratamento ainda são tratamentos empíricos e tratamentos que ainda não têm uma efetividade totalmente comprovada, que tem tido algum resultado, mas o nível de melhora nossa, de indicadores melhores nossos em relação aos outros estados, com certeza tem relação com a tomada de medidas de contingenciamento precoce que foram feitas e a manutenção disso. Logicamente que nós temos todo esse receio, essa preocupação de como voltar às atividades, e eu acho que tanto o estado, né, quanto o município e as empresas estão se juntando para poder criar mecanismos, né, estratégias para voltar, porque também nós vamos ter que voltar em algum momento, né, e é importante que quando as empresas voltem a funcionar, essas atividades que não estão funcionando no momento, que tenha todas as medidas de controle para ver quantas pessoas podem entrar no ambiente, quantas pessoas, a distância, uma sinalização, a proteção individual dos trabalhadores e dos próprios clientes que devem manter o uso de máscaras, por exemplo, álcool gel e uma série de medidas para diminuir a contaminação no retorno das atividades. Nós sabemos que algumas atividades vão sofrer mais, porque elas tipicamente já aglomeram pessoas, por exemplo, atividades de eventos, shows, teatros. Essas atividades elas vão, com certeza, ser restritas por bem mais tempo. Conforme o secretário já falou, Berlong, as atividades, por exemplo, de escola, que aglomeram as pessoas dentro de uma sala, elas estão suspensas até julho já, né? Já tomaram a medida já mais prolongada. E as outras atividades já estão sendo avaliadas para ter uma nova avaliação em 21 de maio, né? Para saber se vai voltar ou se vai ter mais alguma necessidade de prolongamento. Perfeito. Eu gostaria de... Pois não. O senhor quer fazer alguma indagação, secretário? Complemento aí a fala do doutor Vitor, e um complemento na sua pergunta anterior, que o esforço de enfrentamento envolve também a iniciativa privada, né? É vital isso que ele falou agora há pouco, no sentido de que quando a gente tiver que retornar, isso vai acontecer, não tem dúvida. Eu senti na reunião, inclusive na fala do presidente da PPM, já
da Associação dos Prefeitos Municipais, que também estava presente, colocou as preocupações dos prefeitos, dos comerciantes do interior, sentindo na própria fala do governador a preocupação com as justas reclamações do empresariado em relação à quantidade de tempo e ao sacrifício que o isolamento provoca. Obviamente que uma pandemia generalizada traria um sacrifício maior ainda para a sociedade, tanto em termos humanos e também em termos econômicos. E o enfrentamento está contando com a iniciativa privada. Nesse momento, hoje, por exemplo, está se encerrando um chamamento público em que o governo do Estado está dando à iniciativa privada de saúde do Piauí a possibilidade de fornecimento de cerca de 46 leitos de UTI para dar assistência aos nossos pacientes do sistema. Porque às vezes as pessoas falam assim em UTI como se fosse uma coisa simples, mas UTI não é só botar uma cama num quarto separado, não é? UTI significa, o doutor Campelo sabe muito bem disso, a doutora Nívia é diretora de uma universidade que tem curso de saúde, também sabe disso, e uma UTI é muito mais do que uma sala isolada. Equipamentos sofisticados e principalmente profissionais altamente qualificados. Então, o chamamento de hoje permitirá agregar cerca de 43 leitos da iniciativa privada do Piauí à capacidade de atendimento do coronavírus. Também isso é uma ação que está em andamento. Secretário Merlong Solano, é um prazer falar com o senhor. O presidente Jair Bolsonaro, ele colocou um decreto, já deve ter sido inclusive publicado, Diário Oficial, onde ele está ampliando as profissões chamadas essenciais. Aqui no estado do Piauí, o senhor acabou de confirmar que até o dia 21 do próximo mês de maio, essas atividades estarão suspensas. Há alguma possibilidade também de ampliação de áreas essenciais, aqui, como é o caso, por exemplo, do setor de construção civil? A reunião que terminou agora, Wesley, né? Ela terminou agora, o decreto está sendo elaborado pela área da Secretaria de Governo. Eu ainda não tenho, assim, todos os termos da amplitude em relação à inclusão ou não de novos segmentos. Portanto, ficou muito evidente a preocupação pela área, aliás, pelas proposições vindas da equipe técnica que assessora o governo do Estado nesse momento. A manutenção da suspensão teria sido logo até o final do mês, e não só até o dia 21. Mas, como eu falei, o governador ele tem que ouvir ponderações de diversos segmentos. O fundamental é a manutenção do isolamento, combinado com a série de providências voltadas para a ampliação da capacidade do atendimento. E, como já foi dito aqui na fala tanto do doutor Campelo quanto da professora Nívia, quando da preparação para o retorno, haver um esforço coletivo grande no sentido de uma cooperação de todos, do poder público, das empresas e das pessoas, no sentido de atitudes preventivas. Porque, como a professora Nívia disse, no meu modo de ver, muito apropriadamente, nós viveremos um novo normal. Pelo menos do ponto de vista de saúde, enquanto não surgir uma vacina, nós estaremos no novo normal. E eu estendo esse novo normal a outros aspectos da nossa vida. O coronavírus está revelando uma sociedade extremamente desigual. A gente já sabia que era desigual, mas agora a gente está vendo o quanto a desigualdade torna mais frágeis as pessoas menos abastadas da nossa sociedade. A concentração de renda chegou no nível tal em que, de repente, a gente vê alguém dizendo na televisão: bom, o governo diz que a gente precisa lavar as mãos com água e sabão, mas eu não tenho sabão e na minha casa está faltando água. Acho que a gente ter chegado no início do século XXI, com muitas bilhões de pessoas no mundo nesse tipo de situação, provoca o que pensar a cada um de nós que compomos uma sociedade tão grande quanto a sociedade brasileira. Eu gostaria de fazer aqui a última pergunta ao Vitor Campelo. Uma pesquisa da Prefeitura mostrou que a maioria dos casos de coronavírus está numa faixa etária muito jovem. E eu gostaria de saber se os atendimentos que vocês estão fazendo correspondem a isso ou são faixas etárias variadas. Olha,
se você olhar o painel do coronavírus que o Estado coloca dos casos do Estado, você vai observar que lá vai aparecer uma faixa etária mais elevada. Né? E se você olhar essa pesquisa da Prefeitura, que é uma pesquisa de amostragem, a quantidade das pessoas que estão acometidas, você vai ver que tem um perfil de faixa etária mais baixa. Mas por que isso acontece? É justamente pelo fato que já falaram, muitos até na imprensa. As pessoas mais velhas tendem a evoluir com casos mais graves, então eles procuram mais o hospital. Por isso, e como as investigações e notificações estão sendo feitas mais nos casos internados, é esperado realmente que os casos que estão sendo demonstrados nos painéis, eles sejam de casos com a faixa etária mais alta. No nosso perfil de atendimento na clínica, que já é um perfil de atendimento mais geral, a gente observa realmente que muitas pessoas mais jovens têm apresentado. Só que muitos deles são casos quase que assintomáticos ou com sintomas bem leves, e alguns que vão evoluir com quadros mais graves. Por isso que essas pessoas mais jovens não estão aparecendo na estatística. E eu acredito que essa pesquisa da Prefeitura, que é até muito bem elaborada, que é uma pesquisa de amostragem, ela representa realmente o que está acontecendo. Nós vamos ver uma quantidade de casos pequenas sendo notificados, mas no mundo todo já se observou que pelo menos, né, para cada um caso notificado, tem 9 que não foram notificados, né? Pelo menos. E aqui, como nós estamos restringindo os testes, nós temos mais ainda. Então, esse número da Prefeitura, a gente deve imaginar que esse número de 7 mil e poucas pessoas é que deve ser realmente a quantidade de pessoas que foram infectadas, entre assintomáticos e pessoas com sintomas leves, e os graves, que são os que estão realmente aparecendo nos gráficos do Estado. Agradecer a todos pela presença, secretário Merlong, professora Nívia, doutor Vitor, muito obrigado por nos conceder esse tempo, nos conceder a população do estado do Piauí, são mais de 208 municípios, os senhores acabaram de serem vistos e falar pelas plataformas digitais aqui da TV Antena 10. Nosso agradecimento, estamos à disposição e até a próxima oportunidade, tá bom? Se alguém quiser se manifestar, finalmente fica aberto aí, tá bom? Muito obrigado. Boa tarde a todos.